nosso próximo bloco vai falar sobre indústria naval e defesa. Nós tivemos também 3 trabalhos nesse bloco, mas hoje só está o trabalho A Indústria Naval Militar Brasileira e as Políticas para a Construção Naval, que vai ser apresentado pelo Michael Lopes. Por favor, Michael, 10 minutos, tá? Obrigado, professora. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estou marcando aqui também o tempo para não perder. É uma satisfação estar aqui hoje. Essa nossa edição ela fala sobre as estratégias de desenvolvimento a partir do mar, e o meu tema é a indústria da construção naval. Então, como que a construção naval ela pode ser vista como uma estratégia de desenvolvimento? É mais ou menos sobre isso que fala aí o nosso artigo. Eu escrevi, né, juntamente com o pesquisador Charles Martins Ora. Nós estamos com 18 páginas, né, ao longo, né, do nosso artigo, mas ela se inicia na página 114 do dossiê. Então, basicamente, o que eu vou fazer é apresentar para vocês quais são as partes do artigo e na esperança, né, de que gere aí uma curiosidade e que quem está assistindo depois vá conferir na íntegra o trabalho como um todo, tá bom? Então, página 115, temos aí uma pequena introdução. Legal. E na página 117, eu falo um pouquinho da metodologia antes de adentrar aí no primeiro capítulo teórico. Então, o recorte espacial que nós selecionamos para falar da construção naval foi o Brasil como um todo. Então, a gente pega não apenas os estados do litoral, mas também os estados do interior com a construção naval voltada para a parte de embarcações fluviais também. Recorte temporal, nós pegamos os dados, né, até 2018, então a gente não está aí afetado, né, nas nossas métricas pela pandemia. O cenário da construção naval ele é ruim mesmo, independente da pandemia. É uma indústria que tem um potencial muito grande de geração de empregos e nos últimos anos teve uma queda muito grande na quantidade de pessoas empregadas, e é sobre isso que a gente fala ao longo do trabalho. Então, dados até 2018, não pegamos aí o histórico inteiro, desde o início da indústria no país. A gente começou em 97, de acordo com Jesus e Silva, né, um trabalho feito em 2017, seria aí o ano de 97 um marco de retomada da indústria naval devido à lei do petróleo. Então, de certa forma, os artigos todos, eles de alguma forma se interagem. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou doutorando em meio ambiente na UERJ e atuo também como pesquisador voluntário na Escola de Guerra Naval. Então, eu fui aluno do professor Tauan Santos, né? Como foi já comentado aqui algumas vezes. Perfeito. Então, na página 117 ainda, a gente começa falando sobre as políticas para a construção naval brasileira. Então, a gente vem, desde 97 até 2018, explicando, né, cada época o que era essa política para a indústria naval como um todo. Na página seguinte, 118, a gente detalha um pouco mais sobre o histórico da organização dessa indústria brasileira, mas também fala um pouquinho sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, eu achei até interessante o Paulo Vitor comentar da construção naval hoje, né, ser focada na Costa Verde, mas não foi sempre assim, né? Nós tínhamos muitos estaleiros aqui na capital que fecharam as portas, né, na última crise que ela vem, né, até hoje, só foi agravada pela pandemia, apesar disso não estar representado aí no trabalho. Mas, assim, com o investimento, a gente tem chance de melhorar muito, né, desenvolver muito o nosso estado com a parte da construção naval. Na página 120, a gente foca, né, nas políticas industriais para a construção naval brasileira e começa a falar dos empregos formais na construção naval brasileira. Então, a gente tem uns gráficos que falam sobre esse crescimento de 97 em diante na quantidade de empregos. Então, no ano de 1997, eram 6.725 trabalhadores, tanto na parte de embarcações em geral, né, tanto de construção, reparação, né, embarcações e estruturas flutuantes,
quanto na parte de esporte e recreio, ou seja, embarcação de lazer, né, também. E isso vai crescendo, 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 até que em 2014 atinge um pico de 71.554. Dali para frente, a queda é vertiginosa no país inteiro, e em 2018 foi o último ano que nós analisamos, tinha menos da metade disso, eram 26.048. Então, página 121, a gente começa a apresentar a relação entre essa economia e a indústria da construção naval voltada para o segmento militar. E aí toca um pouco, né, na parte lá da Escola de Guerra Naval, e a gente entende que, no nosso histórico mais recente, essa indústria naval militar, ou seja, as embarcações para as marinhas, não só a Marinha do Brasil, mas talvez até para exportar para outras marinhas, elas sejam tenham um potencial grande para contribuir para a elevação dos indicadores econômicos e sociais. E o nosso estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem aí tem tudo para participar disso. Na página 123, a gente fala de algumas iniciativas específicas para essa construção naval militar no Brasil. E eu vou destacar aqui apenas uma delas, que é a construção dos navios classe Tamandaré, né, que está sendo feita lá em Santa Catarina. Foi até depois que nós produzimos essa pesquisa, eu analisei com bastante detalhe. Eu viajei para lá durante o meu mestrado e fiz aí meu estudo de caso focando lá. Tratei um pouco também do Rio de Janeiro, mas como aqui as coisas estavam muito paradas, né, nessa parte militar da indústria naval, eu tive que ir para lá para poder ver melhor como é que funcionava. E na página 124, a gente fala também sobre o Cluster Tecnológico Naval, que foi lançado em 2019, e é uma iniciativa do Rio de Janeiro para melhorar essa parte da economia do mar, não só da construção naval, claro. Ele é formado pela Engepron, Nuclep, Amazul, Condor e instituições de ensino, né? IME, Escola de Guerra Naval, UFRJ, pelo menos no lançamento, né? Depois foram vindo aí outros atores para participar. E sempre pensando aí nos conceitos tanto do professor Tauan Santos, né, quanto a professora Carvalho também. Na página 125, nós temos aí as considerações finais, e na página 127, nós temos aí as referências, fechando as nossas 18 páginas do artigo. Eu queria dizer, né, também que, além de ter essa minha vertente aí acadêmica, eu sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, trabalho no Grupamento Marítimo, e, inclusive, nós cuidamos, né, na minha área operacional, de algumas praias urbanas, então também aí me vi aí saudoso, né, com o trabalho aí do professor Hamed. A gente, por exemplo, na minha área, cuida ali da Praia de Botafogo, né, que o senhor citou, a Praia do Flamengo, são praias que sofrem muito com a poluição, né? Hoje, acho que depois da quarentena, né, a gente teve essas duas praias mais utilizadas, a faixa de areia, pelos esportes. O senhor comentou do surf, ali não é o caso, né, porque a área é abrigada, né, dentro da Baía de Guanabara. Eu gosto muito da Baía de Guanabara, ela é foco da minha pesquisa no doutorado em meio ambiente, mas tem muitos esportes náuticos, né, que são praticados nessa área, a parte de canoagem, né, as canoas havaianas, né, até mesmo na faixa de areia, né, o vôlei, o futevôlei, agora a fute-mesa, né, cada vez tem mais gente praticando. Na quarentena a gente teve uma dificuldade grande, né, do pessoal usar as academias, que eram ambientes muito fechados, né, para você treinar, e os lugares abertos eles foram cada vez mais explorados. Essas duas praias, por exemplo, elas têm as faixas de areia grandes, né, como o senhor comentou, fruto de aterros, né, e coisas desse tipo. Mas, assim, para esse momento foi muito bom, né? O pessoal tem aproveitado bastante. Então, aqui estou encerrando com um minutinho de folga, professora Lia. Obrigado pela palavra. Um minutinho de folga. Na verdade, 2 minutinhos de folga. Ai, ai. Você compensou os outros? Tá Bom, eu estou bom. esperando as perguntas, mas eu achei muito interessante no artigo de vocês essa ideia de diversificação da demanda para a construção naval, porque a gente vê, né,
no Brasil, muitos setores sofrendo dessa questão de direcionar a demanda para uma única função, né? Eu vejo, por exemplo, na saúde, no caso da AIDS, muitas empresas faliram porque elas se construíram em torno de fazer um medicamento que estava na política de AIDS. Quando esse medicamento foi substituído, a empresa fechou. Então, no caso da construção naval, a gente vê a mesma coisa. A construção naval ela foi, vamos dizer assim, insuflada uma política para ela para ser fornecedora da Petrobras. Quando a Petrobras ficou mal, a construção naval acabou. Você falou aí, menos de 50% do emprego, né? Foi uma crise muito grande. Então, eu acho que essa diversificação que você aponta para um cluster tecnológico e também para a questão militar, pode ser uma coisa bastante interessante para o planejamento estratégico do Rio de Janeiro, né? Então, contribuindo aí, né, nessa linha, a minha dissertação de mestrado, ela foi uma espécie de aprofundamento dessa pesquisa que eu estou apresentando aqui. Então, lá em Santa Catarina, eu vi, né, isso um pouco mais desenvolvido, a ponto de termos, na época que eu fui para lá, né, no início ali da quarentena, ainda estava, ainda melhorou muito de lá para cá, claro, mas já tinha gente de outras marinhas aqui da América do Sul visitando o lugar onde está sendo construído, né, agora fragatas, classe Tamandaré, na intenção provavelmente de já fazer encomendas, né, ou seja, aquele know-how, né, aquela adaptação que foi feita nos estaleiros, que num primeiro momento construíam embarcações para a parte de petróleo e gás, e agora estão construindo esses navios militares, não vai morrer com essa primeira encomenda da Marinha do Brasil, né? Vai poder fornecer para o Chile, para outros atores aqui, talvez para a Argentina, né? Que são vizinhos nossos, né? E a tecnologia sul-americana, né? A gente tem todo o interesse aí com o Mercosul de se fortalecer como bloco. Tá ótimo. E Niterói, né, tinha uma capacidade produtiva excelente, né? Poderia estar competindo nessa coisa, mas perdeu, né? Então, o Paulo Vitor provavelmente no trabalho dele vai ter no artigo dele uns detalhes maiores sobre como está hoje aqui a parte de Niterói, mas não chegou a morrer, né? Digamos que aqui no Rio o foco maior, claro, seja a Costa Verde, mas ainda há alguma coisa pequena, né, ali para o lado de Niterói ainda. Quer complementar, professor? Me ajuda aí. Não, tem duas perguntas. O Bruno está na sua frente, Flávio. Enquanto ele não aparece, vai falando. Foi a Ana Carolina. É uma curiosidade, eu não sei se você tem esse dado, Michael, mas eu acompanhei muito a indústria naval na época áurea, né? Assim como advogado e tudo. E depois acompanhei o declínio, mas uma coisa interessante que me veio, até por conta dessas minhas pesquisas envolvendo praia, esporte, etc., é um aumento substancial nos estaleiros de embarcações de recreio no Brasil, né? Houve uma coisa que negócio de lancha, que era coisa de rico, etc., começou a ter uma quantidade muito grande de pessoas adquirindo embarcações. Assim, em vez de ter um segundo carro, ele adquiriu uma embarcação, claro, de menor porte, etc., além das embarcações de luxo. Então, isso cresceu enormemente. Não sei se você tem dados sobre isso. E nem sei se o Rio de Janeiro, salvo engano, acho que o Rio de Janeiro não tem indústria naval forte nessa área. Já teve na década de 70, mas eu acho que é uma tendência assim, no Brasil, né, assim, São Paulo, Santa Catarina, principalmente, vários estaleiros aí. Então, é um dado interessante de movimentação da economia mesmo, né, de modo geral, não só dos estaleiros, como do turismo, enfim. Sim, com certeza. Os dados que eu trouxe, eles trabalham, né? Tanto a parte geral, vamos dizer assim, né? E essa parte também de esporte e lazer. Complementando com o que eu vi ao longo da minha dissertação, lá em Santa Catarina, foi quando eu estava lá, no início da quarentena, estava sendo inaugurado um novo estaleiro para essas embarcações de luxo, né? Esses iates. Então, são embarcações menores do que essas embarcações militares que eu estou comentando aqui.
mas de certa forma é uma veia, né, que tem um potencial grande também, como o senhor comentou. Em relação à parte de luxo, é até curioso isso, né? Porque na quarentena a gente viu a desigualdade social aumentando muito. Então a gente tinha as pessoas muito ricas, talvez de alguma forma até se beneficiando de alguns setores, enfim, enquanto que as pessoas mais pobres estavam sofrendo muito com a perda dos empregos e etc. E aí, o que aconteceu? Teve uma demanda grande, por exemplo, de carros de luxo, né? Teve uma demanda grande desses iates. E outra coisa interessante também, se a gente for passar para pensar nessa parte de porte náutico, né? Na quarentena, a embarcação, você saindo com a embarcação ali da costa, você não tinha o risco de uma contaminação de Covid, por exemplo, com outras pessoas, né? Você está numa ilha, você está no meio do mar, na embarcação ali, de repente, está o quê? A sua família, né? A partir do momento que você entrou na embarcação de máscara, você já podia tirar. Então, até mesmo quem não tinha condições de adquirir uma embarcação de luxo, se esforçou ali para ter o seu lazer voltado para uma embarcação, às vezes de pesca, né? Uma lancha menor. Isso tudo foi também contribuição aí da questão da quarentena, né? Eu estou aqui também lembrando de uma questão importante. Vocês estavam falando da parte de petróleo, a dificuldade aí de encadear outros setores, né? Às vezes só a extração, né? O Paulo Vitor também falou muito bem sobre isso. No meu trabalho, eu fiz um mapeamento lá em Santa Catarina da rede, né? Vamos dizer assim, que conseguiu atrair essa demanda, né? Porque foi disputado, né? O Brasil inteiro, inclusive o Rio de Janeiro tentou e eles lá conseguiram. E aí eu fiz um mapeamento desses atores, né? Que conseguiram participar. Tinham as associações, né? E dentre esse grupo, os fornecedores, né? Que eram as associações das empresas locais. Então, uma coisa muito curiosa é que parte da blindagem, por exemplo, dos navios era de uma espécie de cerâmica especial, uma cerâmica especial. E tinha uma indústria local que era uma fábrica de cerâmica, acho que de utensílios de cozinha, alguma coisa desse tipo. E aí o pessoal do estaleiro, ele tinha que atingir o percentual mínimo de produto local. E o que eles fizeram? Eles foram nessa indústria, né, e falaram, ó, vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma tecnologia europeia para vocês desenvolverem a habilidade que vocês já têm em cerâmica e vocês conseguirem fornecer a blindagem inteira do navio para a gente. Olha que interessante. Ou seja, talvez a construção naval ela consiga até encadear, né, e desenvolver outros, a partir de fornecedores, né, outros setores, de repente mais ainda do que a parte de petróleo, que sempre foi o nosso carro-chefe aqui no Rio de Janeiro.